gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana e hoje eu quero falar, na verdade, voltar ao século XIX pra gente falar um pouco sobre Napoleão Bonaparte, ou seja, a Era Napoleônica. E assim, ele vai usar o seu poder para conseguir consolidar ideias de caráter liberal e burguês que vieram lá da Revolução Francesa. Mas quem é Napoleão Bonaparte, né? A gente estuda muito sobre os seus feitos, mas não sabe quem ele foi de fato. Muitas das vezes, né? Bom, Napoleão foi um militar e, assim, apesar dele ser retratado como uma figura grande, ele fazia muita propaganda de si mesmo para poder ser essa figura grande que ele era, sabe? Aparentar ser grande. Mas, na realidade, tem rumores, assim, na história que Napoleão Bonaparte era baixinho, né? Ele era uma figura baixinha. E, assim, é muito legal a gente saber, por exemplo, estudar a arte, que, assim, a arte mostra Napoleão sendo um herói. Mostra sempre ele montado no cavalo, sempre ele grande, sabe? Isso vangloriava mais ainda a sua imagem, mostrava o quão grande ele era e o quão poderoso ele era, né? O quanto de poder que ele tinha através de como ele era pintado, de como ele era representado nas pinturas também, né? Vamos falar de medidas econômicas que Napoleão tomou, assim, seu governo, né? Durante o seu mandato, enfim. Bom, teve a criação do Banco da França, a criação da Sociedade de Fomento à Indústria, a manutenção da reforma agrária, início da expansão industrial na França, que foi muito importante também, investimentos na educação pública e na cultura. Bom, Napoleão não somente influenciou na educação, né, com o sistema de liceus napoleônicos, em que visava centralizar e padronizar o ensino na França, né, ajudando vários jovens a criar carreiras, enfim, diferentes áreas. Ele também abriu o Museu do Louvre para a população, né, para a população ter acesso à cultura, para a população saber o que estava acontecendo. E assim, muitas pessoas ficaram revoltadas porque, né, começaram a ver como que os reis viviam e assim, eles ficavam se perguntando, gente, como que eles estavam vivendo tão chiques assim, tão cheios de riqueza, né, tão bem de vida, e a gente morrendo de fome, e a gente passando fome, passando aperto, sabe? E assim, fora que foi muito bom para a população também ter acesso à arte, à educação, enfim. E além de dar acesso à população, ele também destruiu um dos maiores símbolos do absolutismo, né, que era o Museu do Louvre. Bom, não somente de educação e cultura Napoleão foi importante também, mas foi importante para criar o Código Civil Napoleônico, onde se visavam leis como a institucionalização das conquistas liberais da Revolução, igualdade perante a lei, o Estado laico, casamento civil e direito ao divórcio, catecismo napoleônico e estímulos à industrialização e à criação do Banco da França. Facilitar o acesso à propriedade de terra, garantia da propriedade, estímulos à industrialização, limitação do movimento operário e a transformação do súdito em cidadão. Ou seja, estava dando dignidade às pessoas, né? Tava transformando, assim, não só em meras pessoas, mera população, mas em cidadãos mesmo, cidadãos franceses. Bom, lembrem que eu falei que Napoleão acabou com a República na França, mesmo apoiando ideais no pós-Revolução Francesa, né? Então, em 1804, Napoleão Bonaparte convocou um plebiscito da população para poder, assim, discutir a possibilidade de a França se tornar um império. E, assim, isso realmente acontece, né? E, assim, após a França se tornar um império, Napoleão, ele sai desbravando a Europa inteira. E, assim, não satisfeito em invadir diversos países da Europa, ele queria enfraquecer a Inglaterra, fazendo com que a França se tornasse uma potência, né? Se tornasse mais que a Inglaterra, porque a Inglaterra, assim, no século XIX era muito importante, sabe? Ela era uma potência. E já que ele não conseguiria tomar a Inglaterra, ele resolveu enfraquecê-la, né? Só que não deu muito certo. Bom, e como ele tenta fazer isso, assim? Como ele faz para tentar enfraquecer a Inglaterra, né? Ainda mais no século XIX? Bom, ele impõe o bloqueio continental, onde todos os países estavam proibidos de comercializar com a Inglaterra, mas assim, era meio impossível, tanto que a França não conseguiu suprir o que a Inglaterra era no século XIX.
Porque, assim, a Inglaterra era muito importante para o mercado europeu e sem ela, assim, a França não conseguiria, de forma alguma, suprir o mercado europeu. Mas assim, né, e a Inglaterra conseguiu compensar, né, esse bloqueio continental comercializando com a América, porque assim, quem não tem cão, caça com gato, né? E assim, não somente o bloqueio continental foi muito importante para poder ter a nossa independência do Brasil, porque anos depois, né, que a família real chegou ao Brasil, nós tivemos a nossa independência, o Brasil foi reconhecido, né, como um país independente. Mas por quê? Portugal dependia economicamente da Inglaterra e tinha uma dívida enorme com ela, né? E assim, ele não poderia não fazer negócios com ela, porque senão iria acabar com tudo. E assim foi que Portugal tomou a decisão de descumprir o bloqueio continental e fugir para o Brasil, que era uma das colônias mais importantes que Portugal tinha, né? Era uma das mais ricas, assim, né? E para que assim o Napoleão não pudesse capturar o rei português. Bom, a Rússia também não aderiu ao bloqueio continental e nisso Napoleão Bonaparte tentou invadir a Rússia, mas falhou miseravelmente, perdendo a batalha por causa do general Inverno. Em 1812, Napoleão realizou a sua campanha na Rússia, onde ele pretendia conquistar o território, né? Mas assim, ele tinha consciência da dimensão do território, que era gigantesco, mas assim, não do frio. Tanto que ele foi derrotado pelo frio, né? Ele não foi derrotado pelo exército, né? O exército tinha suas táticas, sabe? E tanto que eles usavam suas táticas. Eles, por exemplo, queimavam plantações para que o exército napoleônico não pudesse se estabelecer ali, sabotavam o exército napoleônico, enfim, usavam das suas artimanhas no território russo, sabe? Os russos conheciam bem o seu território e sabiam usá-lo ao seu favor. Bom, nem tudo são flores e começou-se a crise no Império, onde era o fracasso do bloqueio continental, a resistência de populações dominadas, gastos com as guerras, né? Napoleão estava gastando bastante com as guerras que ele estava causando e o fracasso da campanha na Rússia, que custou várias vidas do exército napoleônico, né? Bom, mas qual o fim da era napoleônica, né? Como se deu esse fim? Esse grande império que a França se tornou, com vários países conquistados, né? Várias guerras nas suas costas. Bom, vamos ter fim ao governo em 15 de maio de 1815, na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Nessa batalha, Napoleão foi derrotado e exilado na ilha de Santa Helena. Mas, Ana, como as pessoas viam Napoleão? Como elas começaram a ver ele após a sua morte? Ou assim, né? Como ele era visto pela população? Bom, para algumas pessoas, né, a morte de Napoleão gerou um patriotismo, né, gerou muita comoção, porque elas o viam como um salvador da França, né? Ele era uma pessoa bem respeitada, um militar muito respeitado, mas assim, algumas viam com indiferença. Algumas pessoas o viam com indiferença, né? Aquelas mais afastadas da área rural, que assim, não viam tanta diferença assim, se ele estava morto ou vivo, não sei, né? Bom, muitas pessoas o viam com hostilidade também, muito mais parte dos reis, né? As pessoas ligadas à monarquia o viam com hostilidade, porque assim, Napoleão acabou com um dos maiores símbolos da monarquia, queria acabar com a monarquia, assim, ele não era uma pessoa monarquista, né? E assim, era visto com bastante hostilidade por parte deles. Mas, assim, em geral, pela população da França, né, que o via como um herói, como um general bastante respeitado, né, um militar bastante respeitado, enfim. Bom, após a Era Napoleônica, os países que Napoleão invadiu, assim, né, tinham que se juntar para reorganizar as suas fronteiras, porque Napoleão acabou com tudo. Ele conquistou vários países, mas, assim, acabou com a organização de todos. E assim formou-se a Santa Aliança, com os países sendo França, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia. Não somente, também temos o Congresso de Viena para organizar as fronteiras, né? E assim, as principais ideais do Congresso de Viena era o princípio da restauração, que era restaurar as bases do antigo regime absolutista e lutar contra o iluminismo. E o princípio da legitimidade, que era o retorno das famílias reinantes no período anterior da Revolução Francesa e da Era Napoleônica,
e também restaurar várias monarquias ao poder, né? E o princípio do equilíbrio, que era evitar novas guerras generalizadas e nenhuma nação poderia ser fortalecida demais ou enfraquecida demais, ao ponto de iniciar uma expansão, né? Porque assim, se a nação fosse grande demais, ela poderia fazer como a França fez, né? Como Napoleão fez, ir expandindo, 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 e assim, e pegando territórios e anexando territórios, enfim. Mas, infelizmente, não deu muita coisa, né, o Congresso de Viena, porque a Alemanha estava sendo formada e também a Itália, né, porque o Congresso de Viena foi também muito importante, né, Napoleão foi muito importante também para ocasionar a Primeira Guerra Mundial. Olha que coisa boa! O Congresso de Viena, ou o Tratado de Viena, ele reorganizou as fronteiras da Europa, né, ele reorganizou o mapa inteiro da Europa. Só que, assim, não contavam que com o surgimento da Alemanha, assim como a unificação italiana, né? Que, assim, vão ser motivos, mais pra frente, do maior conflito mundial, um dos dois maiores conflitos mundiais, né? Que é a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, né? Enfim. E assim, né? Vai acabar com o equilíbrio, porque a Alemanha quer se expandir, a Itália também. E aí não vai sobrar, né? Já com as fronteiras tudo prontas, com o mapa tudo organizadinho, não vai funcionar, né? Bom, galera, eu espero que tenham gostado do vídeo, um pouquinho explicando sobre quem foi Napoleão Bonaparte, como foi o seu governo, como ele era visto pela população, né? Enfim, espero que tenham gostado, e é isso. Tchau!